Muito bem, então, pessoal, preparando mais um material aqui para vocês, né, nas nossas atividades de ensino remoto, tá? Começamos agora, então, a unidade 3, a unidade termodinâmica, certo? Então, vamos lá, seguindo o material. Primeiro material ali, a primeira parte desse material, ele traz bastante a parte conceitual e histórica, tá? Então, ele começa dizendo lá, né, a termodinâmica, que é o que a gente vai estudar. É um ramo da física que estuda a questão das transformações de calor em trabalho, né? Ou vice-versa, trabalho em calor, certo? É, basicamente vai trabalhar a ideia aí das máquinas térmicas. Tá? As máquinas térmicas existem desde o século VII, com a primeira máquina lá de Heron, né? Mas o que nos interessa é a capacidade dessas máquinas térmicas de serem eficientes, né? Porque a máquina de Heron, ela funcionava pelo princípio termodinâmico, mas não tinha eficiência nenhuma, né? Então, a primeira máquina térmica eficiente, capaz de produzir aí resultados, né, foi desenvolvida por James Watt em 1765, e ela foi feita com o objetivo de fazer o quê? Retirar água de minas de carvão, tá? A utilização dessas máquinas na indústria marcou um período importante aí, né, de 1760 até 1830, que foi o chamado período da Revolução Industrial. Tá? Então, o desenvolvimento industrial histórico só pôde ter esse salto, esse avanço, graças aos conhecimentos de física e aplicação dos conhecimentos de física. Tá? Assim foi com a primeira Revolução Industrial, tá? Que é a revolução relacionada à máquina térmica, e assim foi a segunda Revolução Industrial, que é a transformação, então, né, a saída da máquina térmica para a máquina elétrica, né, o uso da eletricidade. Então, tudo baseado em princípios físicos, certo? E ele diz também, ó, embora a relação calor-trabalho tenha sido alvo de estudo no século XVIII, a evolução dos conhecimentos se deu principalmente no século XIX, né? Que aí a coisa explodiu mesmo. Né? Muito bem, então agora conceitos importantes que a gente precisa diferenciar um conceito do outro para não fazer lambança, porque em geral isso dá um problema pra caramba, tá? Conceito de temperatura, então, temperatura é a grandeza física associada ao grau de movimento, né? Ou seja, a vibração das moléculas, né? Ou partículas que constituem uma substância ou um sistema, tá? Então, todo o corpo, as suas partículas estão em constante oscilação, vibração. A intensidade dessa vibração determina a temperatura do corpo. Quanto mais intenso for a vibração, maior a temperatura do corpo. E isso é fácil de vocês observarem no próprio corpo de vocês. Quando vocês fazem uma atividade física, vocês colocam o corpo de vocês em maior agitação. Quando colocam o corpo em maior agitação, o que acontece com o corpo? Ele aquece mais. Para o corpo de vocês não sobreaquecer, né? Superaquecer, melhor dizendo, né? Para o corpo não superaquecer, o que acontece? Os dispositivos de refrigeração do corpo ativam e você sua para refrigerar o corpo e evitar o superaquecimento. Tá? Então, temperatura está associada à vibração das partículas. Conceito de calor. Né? A gente fala erroneamente, nossa, que calor que está hoje. Bom, o conceito de calor, o conceito físico de calor, ele fala o quê? O calor nada mais é do que uma forma de transferência de energia de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, o calor é a energia que está em trânsito entre esses dois corpos. Tá? Sempre a energia vai fluir de quem tem mais para quem tem menos. Tá? Então, a energia sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E esse fluxo de energia ele vai existir enquanto houver diferença de temperatura. Tá? No momento em que as duas temperaturas se igualam, a gente tem aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? Quando a temperatura de dois corpos se iguala, a gente tem o equilíbrio térmico, e no equilíbrio térmico cessa a transferência de energia, a transferência de calor. Tá? Então, sempre o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Ok? Bom, energia interna. O que é a energia interna de um corpo? A energia interna de um corpo está associada aos componentes microscópicos do sistema, né? Átomos e moléculas. Incluem lá a energia cinética translacional, que é movimento linear, a energia cinética rotacional, que as partículas rotacionam em torno do eixo, tá? E a energia potencial intermolecular das ligações, né?
Então, energia interna. Caloria. O que é a caloria? Caloria é uma unidade de calor, de energia, né, que não pertence ao sistema internacional. Tá? No sistema internacional, a unidade de calor é o joule. Tá? E, por definição, uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura em 1 grau de uma massa, tá, de 1 grama, certo? De água. Tá? E essa temperatura, elevar 1 grau a temperatura da água, é de uma faixa bem específica, de 14,5 para 15,5. Então, isso define uma caloria. Tá? A gente vai precisar dela porque vários sistemas trabalham ora com joule, ora com caloria, e você precisa fazer a transformação. Sistema internacional, joule, né? Sistema mais usual, caloria, certo? Muito bem. Vamos lá, conceito de gás ideal. Tá? Um gás ideal, então um gás perfeito, né? É um gás hipotético, idealizado, onde são negligenciadas então as interações moleculares, tá? E as interações eletromagnéticas entre as moléculas, né? Dadas as dificuldades, então, de se considerar todos os detalhes referentes a cada gás que existe na natureza, tá? Então, a gente trabalha com o modelo de gás ideal sabendo que ele praticamente não existe, mas os modelos reais, né? O modelo ideal, ele se aproxima do real, tá? Para o que a gente precisa, para a complexidade, não tem necessidade de se trabalhar com o real, até porque não teríamos nem ferramenta de cálculo para isso, vocês nem fizeram os cálculos, só tem um cálculo no curso de vocês, né? Precisaria de inúmeros outros cálculos para dar conta de resolver isso tudo dentro do contexto dos gases reais, tá? Por isso que a gente trabalha com o modelo ideal. Então, a observação diz ali, ó, na realidade, nenhum gás é verdadeiramente perfeito, né? Em geral, um gás monoatômico, tá? Na condição especial de baixa pressão e alta temperatura, possui então um comportamento molecular aproximado ao de um gás idealizado. Muito bem. Grandezas macroscópicas, né, de um gás. Então, são as variáveis de estado. Tá? Então, grandezas macroscópicas para nós, que é o que nos interessa, que a gente vai trabalhar. Então, para estudar o comportamento de um gás, é necessário, então, caracterizar 3 grandezas. Volume de um gás, a temperatura de um gás e a pressão de um gás. Essas 3 grandezas vão definir a relação, né, importante para essa parte toda aí. Tá? Essas 3 grandezas físicas macroscópicas, então, são denominadas de variáveis de estado de um gás, né? Cuja função, então, é descrever aí a situação momentânea de um gás. Tá? Porque o estado físico da matéria depende dessas 3 características, dessas 3 grandezas, né? Pressão, temperatura e volume, certo? Muito bem, então ali no slide seguinte a gente tem ali, ó, as transformações gasosas. Basicamente vai ter um sistema gasoso que vai estar no estado 1. Então no estado 1 ele vai ter pressão 1, volume 1, temperatura 1. Tá? De alguma forma, ou a gente fornece energia para o sistema, ou a gente retira energia do sistema, tá? E esse gás, essa massa gasosa, sofre uma transformação e ela muda para um estado 2. No estado 2 ela vai ter pressão 2, volume 2, temperatura 2. Tá? Pode até ser que uma dessas grandezas permaneça igual de uma transformação no estado 1 para o estado 2. Mas somente uma grandeza pode permanecer igual. Se eu variar uma das grandezas que seja, obrigatoriamente terá que haver uma mudança em outra grandeza. 2 grandezas precisam mudar. Não consigo mudar uma só. Tá? Eu consigo fazer com que uma permaneça constante, mas pelo menos 2, né, sofrem mudanças. Então, nós temos alguns processos, tá? Conhecidos e determinados, e cada processo desse tem uma característica. Então, por exemplo, o processo isotérmico. Iso é constante, né? Térmico, temperatura. Então, o processo isotérmico é aquele processo onde a transformação gasosa acontece com a temperatura do sistema constante. A temperatura não muda. Se não muda a temperatura, quem vai mudar? Pressão e volume. Tá? Outro processo é o processo isobárico. Iso, constante, bárico, pressão. Então, o processo isobárico é aquele em que a pressão vai permanecer constante. Se a pressão permanece constante, nós temos a mudança de quem? Temperatura e volume, certo? Outro processo é o isovolumétrico. Então, iso constante, volumétrico volume. Então, o processo isovolumétrico é aquele em que o volume permanece constante. Tá? Se o volume permanece constante, quem é que muda? Temperatura e pressão.
E nós temos um outro processo que é o processo chamado de adiabático. Adiabático é o processo em que o sistema não perde e não recebe calor. Não tem troca de calor com a vizinhança. No processo adiabático você pode ter a mudança, então, das três grandezas físicas. Tá? Muito bem, representação então das transformações no diagrama PV. O que é o diagrama PV? É o diagrama pressão versus volume. Então nós temos ali a representação no diagrama PV, né, das três transformações, isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Tá? Isotérmica é sempre uma curva decrescente exponencial, certo? É a chamada de hipérbole, certo? Então a isoterma é esta curva, né, uma curva exponencial, certo? Isobárica, a pressão é constante, então se a pressão é constante, muda volume e muda temperatura, ela é uma reta paralela ao eixo do volume. E a isovolumétrica, o volume não muda, então ela é uma reta paralela ao eixo da pressão, certo? Muito bem. Aí no slide seguinte a gente tem três curvas representadas, curvas isotérmicas, né? Uma na cor verde, uma na cor azul, uma na cor vermelha, tá? O que acontece? Ó, vejam, são três isotérmicas que semelhantes uma curva com a outra, mas elas representam estados diferentes, tá? Se nós pegarmos os primeiros pontos lá onde o volume é fixo 2 litros, ó, o volume fixo 2 litros, a curva verde, a pressão vai estar em 40 atm. A azul vai estar em 30 atm, a vermelha vai estar em 20 atm. Vejam que para o mesmo volume nós temos pressão diferente no gás. Quando você aumenta a pressão no gás, você aumenta a agitação das partículas. Então, quanto maior a pressão para um dado volume fixo, aumentando a pressão, aumenta a temperatura. Portanto, a curva de cor verde, né, ela está acima, mais afastada do eixo horizontal do que as outras curvas, portanto ela tem maior temperatura. Tá? Isso é uma característica das isotermas, né, que é importante gravar, certo? Quanto mais a isoterma se distancia do eixo horizontal, maior é a temperatura dela. Então, nesse caso aqui, nós temos a temperatura da curva verde maior que a da curva azul e a curva azul maior que a da curva vermelha. Perfeito? Muito bem. Aí, no slide seguinte, uma curva adiabática, né? Então, a adiabática é aquela em que você muda de uma isoterma para outra, tá? Muda de uma isoterma para outra, então você varia a temperatura, tá? Sofre variação de volume também, o volume pode aumentar ou pode diminuir, e sofre variação de pressão, então, ou seja, você varia as três grandezas físicas, P, V e T, pressão, volume e temperatura, sem que o sistema ganhe ou perca calor. Tá? Então essa é uma transformação adiabática. No gráfico está representado ali pela curva em preto, certo? Bom, agora começamos então com a questão do trabalho numa transformação gasosa, que é a essência da termodinâmica, né? Então a gente tem ali, ó, considere um gás contido dentro de um cilindro com êmbolo móvel. Então a gente tem um cilindro, tem um gás ali dentro, tem um êmbolo que pode se mover livremente, tá? O que vai ocorrer com esse êmbolo se a gente fornecer calor para o gás? Como é que a gente pode fornecer calor para o gás? Por meio de uma chama, né? A gente coloca uma chama embaixo do êmbolo e transfere energia para o gás. Tá? Então, no slide seguinte está lá representado uma chama fornecendo energia para o gás. Quando a gente fornece calor para o gás, o que acontece? O gás absorve energia, aumenta a agitação das suas partículas. Ao aumentar a agitação das suas partículas, as partículas colidem com mais força na parede do recipiente. Tá? E ao colidir com mais força na parede do recipiente, aumenta o quê? O conceito que a gente viu na unidade anterior, aumenta a pressão. Tá? O que é a pressão? Força por área. Então, como tem uma área específica aí do nosso êmbolo, certo? Aumentando a força sobre o êmbolo, o que essa força faz? Faz deslocar o êmbolo. Tá? Então, ó, fornece calor, aumenta a agitação, aumenta a pressão sobre o êmbolo desloca, aumentando quem? O volume do gás. Quando você aumenta o volume do gás, você realiza trabalho. Tá? Então, ao se fornecer calor, o volume do gás aumenta, realizando trabalho. Tá? Aí do lado tem ali, ó, e o que vai ocorrer se o gás, né, o que vai ocorrer com o gás se nós apertarmos o êmbolo?
em vez de fornecermos energia para o sistema, a gente vai lá e aperta o êmbolo. Tá? Então a gente tem lá o êmbolo com uma quantidade de gás, vai lá, pressiona o êmbolo. Quando a gente pressiona o êmbolo, aperta ele, o volume diminui. Como o volume diminui, as partículas ficam mais próximas umas das outras. Quando a partícula fica próxima uma da outra, o que acontece? Aumenta a agitação delas, elas colidem mais intensamente. Como elas colidem mais intensamente, aumenta a temperatura do sistema. Então, aumenta a temperatura do sistema. Vejam que o volume diminuindo, a gente tem, então, uma redução de volume implica num trabalho negativo. Tá? Então, importante. Quando o gás expande, trabalho positivo. Quando o gás diminui o seu volume, trabalho negativo. Tá? Então, dizemos ali, quando ocorre compressão gasosa, dizemos que o gás recebe trabalho. Tá? Então, quando o gás recebe calor e expande o volume, o gás realiza trabalho. O gás realiza trabalho. Quando tem uma compressão feita por um agente externo, então significa que o gás recebe trabalho, trabalho negativo. Tá? Muito bem. Vamos lá então. Trabalho numa transformação isobárica. O que é isobárica? Pressão constante. Como é que a gente calcula o trabalho numa transformação em que a pressão é constante? O trabalho vai ser resultado do produto P vezes ΔV. A pressão é constante vezes a variação de volume, certo? Grandezas físicas, importante as grandezas físicas. A pressão tem que ser dada em Pascal ou Newton por metro quadrado, a mesma coisa, né? Lembrando, pressão, Newton por metro quadrado, Pascal é a mesma coisa, né? O ΔV, a variação do volume, sempre o ΔV vai ser o quê? Volume final menos volume inicial. Sempre final menos inicial. E o volume tem que ser dado em que unidade? Metros cúbicos. Então, talvez a gente tenha que fazer transformação. Litro, centímetro cúbico, decímetro cúbico para metro cúbico, certo? E o trabalho, então, o trabalho é dado em Joule, lá da primeira unidade que a gente estudou, certo? Então, veja lá, o trabalho vai ser positivo na expansão gasosa. Por que na expansão? Porque o volume final é menor que o inicial. E como é o ΔV, final menos inicial vai dar um resultado positivo. Então, o trabalho positivo quando o gás expande. O trabalho ele vai ser negativo quando há uma compressão do gás. Porque quando a gente comprime o gás, o volume final é menor que o inicial. Quando a gente faz o ΔV final menos inicial, menor menos o maior vai dar um resultado negativo. Então, o trabalho vai ser negativo quando o gás diminui o seu volume numa compressão. Tá? Isso é importantíssimo porque esse sinal, às vezes, pode não aparecer sozinho na conta, você tem que ir lá e acrescentar o sinal. Se você não acrescenta o sinal, sua resposta fica errada. Então, cuidado com isso, tá, gente? Então, ali, exemplo 1. Tá? Um gás sofre uma transformação isobárica sob pressão de 1000 newtons por metro quadrado. Determinado trabalho é realizado pelo gás quando seu volume passa de 3.000 centímetros cúbicos para 8.000 centímetros cúbicos. Primeira coisa que eu vou analisar, eu estou vendo que o volume vai aumentar de 3.000 para 8.000. O volume aumentando, trabalho positivo. Então, dados que eu tenho, a pressão constante, 1000 newtons por metro quadrado, o volume inicial 3.000 centímetros cúbicos, o volume final 8.000 centímetros cúbicos. Primeira coisa, o volume tem que ser dado em metros cúbicos, não em centímetros cúbicos. Como é que eu transformo um centímetro cúbico para metro cúbico? Divido por 1 milhão. Tá? Então, eu vou ter lá, cálculo do trabalho. Trabalho P vezes ΔV. Então, eu vou ter o trabalho, pressão 1000, já está na unidade certa, vezes o ΔV, volume final, já transformando para metros cúbicos. Vou dividir 8.000 por 1 milhão, vai dar 0,008, menos o volume inicial, 3.000 dividido por 1 milhão, vai dar 0,003. Né? Então, fazendo 0,008 menos 0,003, vai dar 0,005. 0,005 vezes 1000 resulta em 5 joules de trabalho. Tá? Então, trabalho nessa transformação, 5 joules, certo? Exemplo 2 agora. Se 3 litros de um gás ideal na pressão de 2 atm forem aquecidos de modo a efetuar uma transformação isobárica, pressão constante, até o volume de 5 litros, qual é o trabalho efetuado pelo gás? Bom, então aí o problema fornece algumas valores para a transformação, né? Então, 1 atm equivale a 1,013 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado, tá?
e 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Então, transformações. Como é que a gente vai passar os litros para metro cúbico? Vai dividir por 1.000, tá? E a pressão que é de 2 atm, como é que a gente vai passar para newton por metro quadrado? Vai multiplicar por 1,013 vezes 10 a 5. Então, 2 atms, 2 vezes 1,03 vai dar 2,026 vezes 10 na 5. Tá? O volume de 3 litros dividido por 1.000 vai dar 0,003 e o volume final 5 litros, 0,005 metros cúbicos. Aplica na equação, né? Trabalho P vezes ΔV, então eu vou ter lá 2,026 vezes 10 na 5, que multiplica o ΔV, que esse ΔV é 0,005 menos 0,003, né, vai dar o resultado de 0,002. Então, 0,002 vezes 2,026 vezes 10 na 5 resulta em 405,2 joules. Tá? Então, esse é o trabalho de uma transformação, dessa transformação específica, certo? Seguinte, e quando a transformação não for isobárica, ou seja, quando a pressão for variável, quando a pressão não for constante, tá? A gente tem duas formas de resolver isso. A gente usa uma ferramenta do cálculo diferencial integral. Então, a gente vai fazer a integral da função que define o estado do gás, tá? Entre valores definidos de valor inicial e final de volume. Mas como nesta fase do nosso curso vocês ainda não realizaram a disciplina de cálculo integral, a gente não vai poder usar essa ferramenta. Então a gente vai ter que trabalhar com transformações que, apesar da pressão não ser constante, a variação da pressão tem que ser linear. E aí a gente tem o gráfico mostrado ali do lado, ó. Tem um sistema gasoso ali, ó. A transformação, então, um estado inicial A, um estado final B, por exemplo, tá? Pode ser o contrário, pode ser um estado inicial B e um estado final A, tá? Mas nesse caso que vamos estudar, de A para B. Então o que acontece? Eu tenho no A um valor de volume inicial, um valor de pressão inicial. No B eu tenho um valor de volume final e um valor de pressão final. Ambos variam. Como é que a gente vai fazer então o cálculo do trabalho nesse caso aqui? A gente vai calcular a área abaixo deste gráfico aí, tá? Calcula toda a área abaixo do gráfico. Esse gráfico é uma figura que se chama um trapézio, tá? Esse é um trapézio retângulo. Então, como é que a gente calcula a área abaixo do gráfico? O trapézio tem uma equação pronta. Eu não sei a área do trapézio, não sei a equação do trapézio. Eu vou dividir esse trapézio em dois e vou calcular a soma dessas duas áreas, tá? Então, cuidado aqui, ó, tá ali marcado, ó, cuidado com o sinal. O sinal aqui não aparece sozinho, tá, gente? Vocês têm que acrescentar o sinal. Se a transformação for de A para B, o que acontece com o volume? O volume aumenta. De A para B, o volume aumenta, tá? Se a transformação for de B para A, o volume está diminuindo. Então, se o volume aumenta, trabalho positivo. Se o volume diminui, trabalho negativo. Beleza? Vamos ao exemplo disso, então, ó. Então, pessoal, exemplo 3, tá? Olha o que diz ali, ó. Uma massa gasosa realiza uma transformação de A para B, indicada na figura. Calcular o trabalho realizado pelo gás. Então, veja, eu já tenho a figura ali. O que eu fiz com a figura? Eu dividi ela. Né? A parte de cima um triângulo, a parte de baixo um retângulo, certo? O triângulo está ali em azul, o retângulo está em amarelo. Então, o que nós temos? Como é que eu calculo a área do triângulo? Está ali a equação, a área do triângulo base vezes altura dividido por 2. E o retângulo, como é que calcula a área dele? Base vezes altura, tá? Então, como é que eu vou resolver esse exercício aqui? Vamos lá, ó. Primeiro, calculando então a área do triângulo, o que eu vou ter, ó? Base. Então, o triângulo, ele começa no ponto A e vai até lá onde finaliza a reta com o ponto B. Então, ele começa em 3 centímetros e finaliza em 7 centímetros. Eu vou ter que fazer 7 menos 3. Só que lembrando, tá em centímetro, eu tenho que transformar para metro cúbico. Como é que eu faço isso? Eu divido por 1 milhão. Dividir por 1 milhão é multiplicar por 10 na menos 6. Então, eu vou ter 7 vezes 10 na menos 6, menos 3 vezes 10 na menos 6. Multiplicado pela altura do triângulo. O triângulo começa no ponto A, termina no ponto B. Então, a altura do triângulo vai ser o final menos o inicial. Então, vai ficar 7 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5. Certo? Bom, resolvendo isso tudo dividido por 2 porque é um triângulo, né? Então, resolvendo isso, 7 vezes 10 na menos 6, menos o 3 vezes 10 na menos 6, 7 menos 3, 4,
continua a notação igual. Então, 4 vezes 10 na menos 6, multiplicado. A outra parte, 7 vezes 10 na 5, menos 1 vezes 10 na 5, 7 menos 1, 6 vezes 10 na 5, conserva a notação. Dividido por 2. Aí eu faço o quê? Multiplico os números inteiros, 4 vezes 6 dá 24, somo os expoentes na multiplicação. Então, 10 na menos 6 vezes 10 na 5, soma os expoentes, vai resultar no expoente 10 na menos 1. Então, 24 vezes 10 na menos 1, dividido por 2. 24 dividido por 2, 12 vezes 10 na menos 1. 10 na menos 1, é só pegar aquele número ali e dividir, então, por 10. Tá? Então, vai ficar o quê? 1,2 joules para o triângulo. Cuidado com o sinal. Esse sinal é positivo porque, como está indo de A para B, o volume está aumentando, trabalho positivo, certo? Então, calcular a área do triângulo. Agora, calcular a área do retângulo. Como é que calcular a área do retângulo? Base vezes altura dividido... base vezes altura só, na verdade, né? Base vezes altura. Então, eu vou ter lá, a base é a mesma base do triângulo, é o 7 vezes 10 a menos 6, menos o 3 vezes 10 a menos 6. A base é a mesma. A altura desse retângulo, olha, ele começa no eixo horizontal, portanto é 0, e termina no 1 vezes 10 na 5. Então, vai ficar 1 vezes 10 na 5 só. Então, 7 vezes 10 na menos 6, menos 3 vezes 10 na menos 6, é 4 vezes 10 na menos 6, multiplicado por 1 vezes 10 na 5 positivo. Tá? Então, 4 vezes 1, 4. 10 na menos 6 com 10 na mais 5, 10 na menos 1. Então, ficou 4 vezes 10 na menos 1, divide por 10, que é o 10 na menos 1, vai ficar 0,4. Tá? Então, o trabalho na transformação de A para B é a soma dessas duas áreas, do triângulo mais o retângulo. Então, o trabalho vai ser o quê? 1,2 mais o 0,4. 1,2 mais 0,4, 1,6 joules. Tá? Esse é o trabalho total e é positivo de A para B. Eu podia ter a transformação de B para A. Ia fazer tudo exatamente igual, só que seria negativo, porque aí o volume estaria diminuindo. Beleza? Então, pessoal, fechamos aí com os 3 exemplos. Agora vocês ficam com exercícios para fazer, tá? Resolve os exercícios naquele mesmo esquema de sempre, ou posta lá no Google Sala de Aula, ou manda por e-mail, para validar as presenças. Beleza, pessoal? Tudo de bom, então. Até a próxima.